Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Joel Sugano e nessa aula nós vamos falar sobre as rodadas de um investimento de uma startup. Como é que uma startup sai da ideia até chegar no seu IPO, que é um caminho muito difícil, mas vamos lá, vamos conhecer quais são esses caminhos aí, tá bom? Nesse, nesse caminho que uma startup faz, a gente pode ver vários estágios que nós chamamos de são dois estágios no ciclo de vida de uma startup. Uma é esse estágio aqui, nós chamamos de pré-operacional, enquanto que nós ainda temos os conceitos do produto, na verdade ainda não está desenvolvida, está sendo feita ainda aqui pesquisa e desenvolvimento, né? E o desenvolvimento ainda do produto em si e do próprio modelo de negócio, enquanto que nessa segunda estágio nós começamos o estágio operacional, quando então nós começamos o ciclo de vida da empresa propriamente dita. E interessante que esse slide ele traz uma visão geral do que acontece com os investimentos durante todo o ciclo de vida, enquanto que nessa primeira parte ainda é utilizada o dinheiro próprio, o capital próprio, né, do próprio empreendedor, dos seus amigos, seus familiares, as pessoas que acreditam na sua ideia, e em seguida vem os pré-seed e o seed, nós vamos ver cada um deles, né? E os angels também, que vão estar investindo em cima da sua ideia. E aí, finalmente, quando a startup começa a funcionar, começa a ser operacional, então nós temos aqui esse ciclo de vida da introdução, crescimento, maturidade e declínio, né, os 4 estágios da empresa e o cash flow, o fluxo de caixa, que era negativo nessa primeira fase, porque você só está investindo, ele começa a chegar no ponto de equilíbrio e aí começa a ficar positivo. Só que o lucro ainda aqui está sendo negativo, porque você gastou tudo aqui nessa fase pré-operacional, bastante, até ela começar a retornar, né? O lucro ele demora mais um pouco para retornar. Então, nós temos esses dois grandes ciclos, que é o ciclo pré-operacional e o ciclo operacional. Então nós vamos ver em cada uma delas, né, como é que acontece as rodadas de investimentos em cada um desses ciclos aqui. Eu vou focar um pouco sobre aquela parte inicial, sobre tanto a fase pré-operacional quanto o início de tudo. Quando nós temos aqui o início do conceito, da ideia, vocês podem perceber que o risco é muito alto, né? O risco é muito alto e a gente precisa fazer segundo aquele modelo de desenvolvimento de clientes, a gente precisa tentar fazer os investimentos ainda, deixar o mais baixo possível, entrando em contato com os nossos clientes, fazendo as entrevistas em profundidade, para conhecer quais são as necessidades, as dores dos nossos clientes, lembram? Então, nesse caso aqui, o dinheiro inicial geralmente é garantido através dos seus próprios recursos, né? Através do seu próprio capital que você guardou, juntamente com os recursos familiares e os recursos dos amigos também. Então, essa é a primeira fase em que você não está colocando muito dinheiro de terceiros. Aqui
é o dinheiro ainda seu, é um capital que você juntou, é um capital que você acumulou durante um tempo e que você está colocando nessa primeira fase. Junto com isso, pode vir alguns angels. Aqui são os anjos, né? Os investidores anjos que podem comprar a sua ideia e fazer com que você tenha essa ajuda de investidores que não colocam muito dinheiro, mas eles querem proporcionalmente, eles querem ter uma fatia interessante da sua empresa, tá? Eu já vi muitos investidores aqui que começaram a fazer os investimentos com os anjos. São muito importantes, mas eu vejo que geralmente eles pegaram, vou dar um valor aqui, uma ordem de mais ou menos aí R$ 50.000 de captação de recursos para ceder entre 5 a 15% da empresa, né? Eu acho muito, muito, porque se você ganha só R$ 50.000, né, você não tem como nem errar nesse processo e você já de cara abrir mão de entre 5 a 15% da sua empresa, eu acho muito, né, em termos de deixar o seu negócio na mão dos angels, né? Só que nós vamos ver também uma estatística que muito dessas empresas que captam dinheiro através de terceiros morrem no seu primeiro ano de vida. Então, às vezes você escolhe, né, captar através de angels porque não existe outras alternativas, né? Então, existe essa possibilidade. Depois dos angels vem os capitais sementes, que nós chamamos, em que o investimento desses capitais sementes é um pouco maior do que o angels, mas você já está demonstrando já que o teu negócio ele tem capacidade para fazer o negócio acontecer. Então, você já tem um produto no mercado, você já está começando a vender esse produto, você já está começando a ir para a fase operacional, você saiu daquela fase do desenvolvimento e já está indo para a fase operacional da empresa e os teus riscos estão diminuindo, você está percebendo? A partir do momento em que você começa a vender, fazer as vendas do seu negócio, né, então o capital semente já começa a te ver com bons olhos, porque os teus riscos estão diminuindo. Você já tem um produto, você não está somente na ideia, né, do produto. E aí então, quando você começa a gerar lucro, quando você começa já a ter uma receita maior, os capitalistas de risco, venture capital, entra nessa história, né, já com um risco bem menor, porém com um investimento maior. Nós vamos explicar aqui passo a passo, né, como é que acontece isso e os valores, a ordem dos valores, até o momento em que você tem o crescimento exponencial das suas vendas e aí a sua empresa fica muito atrativa para ir para aquilo que nós chamamos de IPO, né, que são as ofertas iniciais públicas, né, da sua empresa no mercado de capitais, né? Você vai deixar de ser uma empresa limitada e você vai ser uma empresa de sociedade anônima de capital aberto, né? Então, esse é o caminho em que uma startup vai virar uma empresa pública, né, de sociedade anônima, com os investidores iniciais e também com os investidores já no estágio mais avançado da empresa. Ainda falando dessa fase inicial ainda, né, onde é tudo bem difícil, né, porque você não tem capital, você não tem vendas, muitas vezes você está desenvolvendo o produto ainda está no conceito. Existem
vários órgãos de financiamento que têm colocado um pouco mais de recursos para você captar, para a gente poder captar no mercado, já que nós ainda não temos nada ainda definido, né? Não temos produto, o mercado ainda está sendo estudado. Então, essa figura aqui da FINEP Startup, que é um programa da FINEP, ele mostra, né, os vários estágios que existem, né, e que precisam ser aportadas para que a startup dê os seus primeiros passos. Então, vocês podem perceber, né, que existem programas de subvenção, que são programas de financiamento a fundo perdido, que significa que você pode captar esses recursos mediante um edital. Por exemplo, a FINEP abre um edital, a gente submete o projeto e pode captar recursos a fundo perdido. O que significa isso? Você não precisa devolver, né? Mas você precisa demonstrar o desenvolvimento da sua ideia, o desenvolvimento do seu protótipo, para que você dê contas, preste contas daquilo que você captou. Então existe isso. Então, enquanto você está ainda na ideia, na investigação, o teu lucro, obviamente, né, só vai diminuindo, vai afundando naquilo que nós chamamos de vale da morte financeira, né? Porque aqui você está pegando o seu dinheiro, você está investindo, né, você está validando ainda o ajuste do teu produto, do teu mercado, você está fazendo a prova de conceito, ou seja, você está levantando os primeiros protótipos e indo ao mercado para ver se o mercado vai aceitar a sua proposta de valor com aquilo que você está produzindo, né? É nessa hora que os angels e os crowdfunding, que significa aquelas plataformas de fundo mútuo, né, fundo coletivo, você pode tentar levantar também os fundos mútuos aqui para ajudar você a passar essa prova de conceito. E aí a FINEP está falando que existe esse gap de apoio e financiamento quando você começa a ter as primeiras vendas e buscas por escala, né, numa startup. Então, você já fez a prova de conceito e você está indo ao mercado agora, né, você já tentou validar o ajuste produto-mercado, né, e você está conseguindo ter a validação das hipóteses aqui, dos ajustes produto-mercado, e você está indo às primeiras vendas e busca por escala, né, e geralmente aqui não existe muitos financiamentos, né? Então você precisa abrir, você precisa aumentar a sua escala, você precisa ter o seu comercial. Até esse ponto você só trabalhou com a parte interna da empresa, mais com desenvolvimento de produtos, mais com o time interno de engenharia. Mas quando você vai buscar as primeiras vendas, você vai ver que o teu lucro operacional é muito impactado através dos seus custos de comercialização, os custos comerciais. Vocês vão começar a perceber que aqui vocês vão precisar fazer muitas visitas aos clientes, você vai ter que ter um time, né, muito forte de vendas, né, que vai começar a apresentar as suas ideias. E muitas vezes você ainda vai ter que validar muitas coisas aqui nessa fase, né, porque você vai apresentar o teu produto para o teu cliente final, o suposto cliente, o seu persona, e você vai verificar que o seu persona vai te falar muitas modificações ainda necessárias, né? Então, precisa de ter capital para chegar nesse ponto,
né, que muitas vezes o seed, os capitais sementes e o venture capital ainda não conseguem entrar nessa área porque você ainda está desenvolvendo, você ainda não tem ganhos financeiros, você ainda não tem ganhos ainda através das receitas próprias, né? Então é necessário que tenha aqui um aporte de uma empresa de investimento público que possa te ajudar, né? E aí, finalmente, quando o negócio começa a ganhar tração, você começa a ter os clientes começam a validar o seu negócio, o seu modelo de negócio, você começa a verificar que aquele produto ele faz sentido para o mercado, e aí você começa a ter receitas recorrentes, você começa a ter um lucro inicial. Então, esse prejuízo que você teve de investimento, o Vale da Morte começa a ser superado, e aí então os fundos de capitais sementes e venture capital começam a entrar e você começa a expandir a sua empresa, né? E nesse caso você começa a ter outros sócios também que começam a entrar do tipo fundos de capitais semente e venture capital também, até que você comece a consolidar a sua empresa, e aí você tem o private equity, que é um tipo de investimento já para as empresas já consolidadas no mercado, né? São fundos de investimentos privados que aportam uma quantidade de recursos enorme aqui, querendo ganhar em cima já da sua comprovada, do seu comprovado modelo de negócio, até que você vai ao IPO, né, e você tem aqui os lucros crescentes e você faz a abertura de capital para no mercado de ações, para expandir ainda mais o seu mercado, para conseguir ter maior desenvoltura em termos de recursos para expandir ainda mais os seus negócios, tá? Vendo um pouco mais em detalhes tudo isso que nós falamos até agora, nós vemos aqui que a fase pré-operacional é a fase mais difícil que tem, porque você está nesse vale da morte financeiro. Até você recuperar o que você investiu aqui, chegando no break-even, né? Então você tem os angels, as famílias, os friends e FFF, né? Fools, né? É uma forma dos americanos chamar aí aquelas pessoas que acreditam, né, na sua ideia. Ou então um capital semente, né? Até que você rompa aqui, ainda as suas receitas ainda não são muitas, né? Mas passado esse vale da morte, você começa então a abrir oportunidades para que os capitalistas de risco comecem a entrar dentro do seu negócio, tá? Então, nessa primeira fase aqui, que é a fase ainda de desenvolvimento, a fase pré-operacional, né? Geralmente você vai ganhar, geralmente, dependendo da sua ideia ou dependendo da sua equipe que está participando dessa ideia, os valores a serem captados não é muito alto, não é alto. Por outro lado, você vai acabar deixando, relativamente falando, bastante share da sua empresa, tá? Então, esse é o grande desafio, né? Porque se você já entrega um alto valor de share já logo de cara a um valor de captação de recursos baixo, da segunda vez que você for fazer a captação, aquele share já não vale tanto. Você vai ter que entregar ainda mais para captar ainda mais dinheiro, né? Então, uma recomendação que eu faço é que vocês tentem levar, né, ao máximo através do bootstrapping, que é a forma de você
gerenciar, você financiar a sua própria empresa com capitais próprios, tá? Então, utilizem os capitais próprios para fazer a validação, né? Para fazer a prova de conceito, utilizem os recursos iniciais, os seus próprios recursos iniciais para tentar sair dessa fase do Vale da Morte. Utilizem esses editais de pesquisas, né, a fundo perdido, né? Façam isso para que vocês tenham uma maior sobrevida possível nessa fase de desenvolvimento de produto e desenvolvimento da prova de conceito, ainda sem precisar abrir mão do seu share da empresa. Porque se você entrega, por exemplo, 15% da sua empresa a um valor de 50 mil reais, né? Imagina, você já perdeu 15% no sentido de que você não pode mais contar com aqueles 15% para você fazer a segunda rodada. Quer dizer, da segunda rodada você vai ter que entregar muito mais share agora, né? Muito mais share e cada vez mais o seu poder de decisão na sua empresa vai sendo diluído. Nós vamos verificar isso mais tarde, tá? Que cada vez que você entrega mais share, você vai ter o seu poder de decisão diluído, né? Então, para você conseguir ter um maior volume de recursos nas captações seguintes, você tem que entregar mais share para conseguir ter mais valor financeiro captado. Então, tente manter a primeira fase aqui do Vale da Morte o mais simples possível, né? Utilize aquelas 4 etapas, né, da epifania, né, para que você desenvolva primeiro, conheça o seu cliente, teste suas hipóteses, valide suas hipóteses e faça isso várias vezes com protótipos rápidos, errando pouco e consertando rápido, né? Corrigindo o seu rumo rápido. Porque quanto mais você entregar aqui de share a um custo baixo, vai ser pior para a empresa. E a partir disso, então, quando você começar já a gerar recursos através das vendas dos teus produtos, né, no mercado, aí sim vai começar a ser atrativo para os capitalistas de risco, para os venture capitals, né, e você vai ter a primeira, a segunda, a terceira rodada, né, nós vamos explicar o que é cada uma delas, né, série A, série B, série C, né, série D, né, até chegar aqui no IPO, que é o momento em que você vai fazer a oferta pública das suas ações, tá? Então, esse primeiro estágio aqui, logo depois que você já começar a fase operacional, é chamado de early stage, que é o estágio inicial, quando você já está saindo da prova de conceitos e entrando no mercado para fazer as suas vendas, né? Então você vai ter algumas rodadas de investimentos, né? Algumas não, tem empresas que têm várias rodadas de investimentos, vai tendo rodadas e rodadas e rodadas de investimentos, vários aportes para fazer com que essa empresa saia do seu estágio inicial e vá até o seu estágio final, né? O estágio já mais avançado é quando você faz os aportes, né? Da série C, série D, série E ou mezanino, né? Ou então o private equity, né? E antes de entrar no IPO, né, que é a oferta pública inicial, né? Então, essa é o ciclo de vida de uma startup, desde o início até o final, com os seus vários tipos de investimentos que vão acontecendo, tá? Da mesma forma aqui, mostrando de outra forma, né? Nós temos o primeiro, quando nós estamos na startup, nós temos o capital semente e o desenvolvimento da empresa, você vai precisar de mais recursos, então você vai ter os venture capital,
né, quando você está na consolidação, né, já indo já para um crescimento maior da empresa, você vai ter o private equity, né, que você vai ter as empresas aqui, os grandes fundos de investimentos privados investindo em você, até que você chegue a um mercado mais maduro, em que você vai estar numa maturidade societária, competitividade, através das ações, através de você criar as ações da sua própria empresa. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a explicar sobre cada tipo de investimento que pode ter, tá? Vamos começar agora falando sobre o capital semente, né? O capital semente, então, ele acontece depois com que você tem o seu capital próprio, os angels já investiram, né? Você tem a entrada, por exemplo, numa incubadora, aceleradora, e aí você pode ganhar entre 300 mil a 1 milhão e 500 através desse tipo de investimento de capital, de semente, né? Então, é a partir daí em que você vai usar esses investidores vão estar entrando dentro da sua empresa através de dinheiro e também da expertise também gerencial que eles vão trazer. Então, o capital semente é interessante para você usar da seguinte maneira, né? Você vai definir a base do seu negócio, você vai formalizar a sua atividade, iniciar a produção, né, e auxiliar na contratação dos primeiros colaboradores. Então, você vai começar o seu negócio, né, e você já tem uma definição do produto ou do seu serviço e você busca conquistar o mercado e criar uma base inicial de usuários que validem a sua ideia. Então você já desenvolveu, lembra, né, na fase pré-operacional você já veio desenvolvendo o seu produto e agora você já tem esse produto, mas você quer entrar no mercado e você quer validar esse produto no mercado, né? É aí onde você vai ter que começar a ter esse capital para você entrar no mercado, que é um capital bem difícil, né? É um recurso assim, são muitos recursos que vai precisar para você começar a montar o seu time comercial, o seu time de vendas, né? O seu time de marketing, né? E você vai precisar dele. Você vai precisar fazer viagens, você vai precisar contactar os seus clientes, né? Então, essa primeira fase é uma fase que se você está trabalhando com uma inovação, você ainda tem que apresentar o conceito ainda, né? Ninguém conhece nem o seu produto, nem o mercado que você está querendo entrar, né? Você então precisa abrir todo esse mercado para você. Então, os montantes de aporte variam, normalmente chegando até 2 milhões de dólares, né? Aqui eu acho que acredito que seja muito, né? 2 milhões de reais, né? E quem investe são os investidores anjos, e também a gente pode ter fundos de venture capital nesse estágio também. Tá? Como é que funciona isso, né? Por que que os investidores entram? O negócio, o business dos investidores é comprar uma ideia promissora e quando essa empresa for vendida, elas capitalizarem na venda dessa sua empresa. Então, eles estão sempre buscando ideias interessantes, ideias promissoras, ideias que podem gerar muito, muito mais receita no futuro. E quando eles encontram essas ideias com um time de empreendedores extremamente capacitados, eles entram para ser sócio da empresa, eles entram em troca de share da empresa, para quando essa empresa for vendida, elas obtiverem o retorno desse share que eles compraram. Tá? Então, geralmente,
um período, né, entre a entrada de um capital até o seu desinvestimento, geralmente dura aí na faixa de 5 anos a 8, 10 anos, né? E geralmente essas pessoas eles querem ter 17 vezes mais o capital que eles investiram durante esse tempo. Então, para vocês verem como é rigoroso esse processo de investimento, né? É um processo extremamente rigoroso em que eles vão analisar as várias etapas, é, vários indicadores de saúde financeira, de potencial de mercado, de valuation da empresa, para eles definirem tanto o valor de entrada na compra dessas ações, como também o potencial de crescimento e o desinvestimento futuro. Tá? Então, essa é mais ou menos a relação que eles fazem. Tá? E também é muito comum a entrada da startup numa aceleradora ou numa incubadora, e as empresas que estão aportando junto, elas oferecem não apenas o recurso, mas também uma consultoria de gestão, mentoria, né? Um investimento em troca de participação nas ações. O que eu percebo é que nesse estágio inicial de seed, né, eles querem bastante que a empresa cresça rápido, né, que a empresa tenha já o seu modelo de negócio desenvolvido, já testado e validado, e que ele cresça rápido, porque é aqui onde eles vão apresentar essa empresa para outros fundos para obter mais investimentos, mais rodadas de investimento em cima daquilo que eles já. Então, nós já vimos aqui os investimentos angel, os investimentos semente, né? Agora nós vamos ver série A, série B e série C. Mas antes de a gente entrar nisso, olha que dado interessante, esse dado brasileiro da sobrevivência das empresas nos seus vários estágios de investimento. Então, esse é um dado que foi obtido através de 1.066 empresas que foram aportadas na fase pré-seed e seed, né? Ou seja, investidores anjos aqui, né? Os investidores sementes aqui, né? Somente depois de alguns anos de operação, apenas 281 empresas conseguiu um segundo aporte chamado Série A, que a gente vai estudar também, a gente vai ver o que é o Série A. Ou seja, dos 100% aqui das empresas, apenas 26,4% conseguiram uma segunda rodada. E depois dessa segunda rodada de Série A, nós temos a rodada Série B. Desses 281 empresas que receberam a Série A, somente 102 empresas conseguiram ter essa segunda rodada Série B. O que significa isso? Significa que essas empresas que receberam o pré-seed, o seed e a série A não conseguiram seguir adiante para receber o investimento série B. Vocês estão vendo isso? Né? Então, em relação ao total aqui, 1.066, apenas 9,6% acabou recebendo a série B, né? A série B de investimento, que é uma nova rodada em cima das rodadas que já aconteceram anteriormente. E sucessivamente vai acontecendo isso, né? A série C já é uma terceira rodada, né? Uma quarta rodada em cima da série B, daquelas empresas que receberam série B. O que significa? O que vai significando isso? Vai significando que desde o seu estágio inicial de ideia, de validação,
né, de prova de conceito, de formação de produtos, até chegar ao lançamento desses produtos no mercado, a construção do corpo operacional, de comercial, operacional de vendas, o corpo operacional administrativo e ainda continuar desenvolvendo o produto, né, para conseguir obter mais mercado e passar principalmente o abismo, né, conseguir sair daqueles compradores iniciais, o early adopter, e sair daquela fase inicial e passar por um mainstream, né? Somente 3,3% das empresas, em termos dos 1.066 que foram aportadas, conseguiram a série C. Vocês estão entendendo a dificuldade e também a seriedade com que é você jogar aqui, né, essas várias rodadas de investimentos em cima de rodadas de investimento para você conseguir ter esses aportes posteriores, né? Então, são esse tipo de aporte com os resultados que essa empresa começa a ter no mercado, que começam a validar o seu modelo de negócio, a sua forma de fazer negócios, a sua forma de conseguir ter a aprovação anterior da sua ideia, a comprovação da sua ideia no mercado e a posterior apresentação a novos fundos de investimentos, em que esses fundos de investimentos, então, olhando a performance que você teve até então, você vai falar, pô, vale a pena investir nessa empresa. Então, acho que vale a pena e eu vou estar também engrossando os investimentos em cima, através da série A, série B, série C, né? Então, é assim que vai acontecendo. Até que essa empresa aqui da série E, né, que é uma empresa já madura, uma empresa que conseguiu ter uma consolidação muito boa no mercado, uma empresa que conseguiu se estabelecer no mercado, crescer, passar o abismo, já entrar no mainstream e começar a faturar alto, apenas 0,8% das empresas que são investidas no total, né, dos 1.066 investidos foram 8 empresas apenas que conseguiram chegar nessa série E. Se a gente for ver, né, a gente pode considerar que são aquelas empresas unicórnios, né, em que você tem um valuation da empresa de 1 bilhão de dólares, né, e aí você consegue ter aqui essas várias rodadas de investimentos, e essas várias rodadas de investimentos, eles fazem com que validem o teu modelo de negócio uma atrás das outras, fazendo com que aquilo que você está fazendo estejam sendo validadas no estágio seguinte, tá? Isso aqui você pode ver aqui nessa fonte, né, onde eles explicam toda essa dinâmica, essa metodologia das empresas que foram mencionadas aqui nessa pesquisa, tá? Então, o que é uma série A? Tá? A gente vai falar sobre série A. Né? Série A, a startup já definiu e aprimorou o seu modelo de negócios e alcançou já um mercado e uma base de consumidores, o seu produto já está consolidado. Né? Então, a série A, você já tem um produto no mercado, né? E você já conseguiu ter uma base de consumidores. Eu sou sócio de uma empresa chamada Tebit, é uma empresa de tecnologia que nós criamos, né, aqui em Lavras, e nós já recebemos a série A de investimento. Na verdade, nós até recebemos a série B de investimentos também. Então, a série A, ela visa proporcionar uma escala de produção, para que é usada
essa série A. É usada para ter uma escala de produção e otimizar os caminhos de distribuição, né? De como é que a gente vai colocar no mercado, adaptar o produto e serviço para outros mercados e também refinar o seu modelo de negócio. Na verdade, quando a gente vai ser aportado, quando uma empresa vai ser aportada, ela tem uma série de indicadores que são levantadas e em cima dessa série de indicadores são criados aquilo que eles chamam de testes, hipóteses de investimento. O que são essas teses de investimento? Essas teses de investimento é o seguinte: se eu aportar 2 milhões de reais nessa empresa, essa empresa ela construir, por exemplo, um time forte comercial de vendas, então as nossas vendas dessa empresa vai disparar de um nível X para um nível Y. Isso é uma tese de investimentos. Então, esses investidores eles vão investindo em cima de uma tese de investimentos e são esses investimentos essas teses de investimentos que vão gerar os resultados de um bom investimento ou não. É a partir disso que esses investidores vão verificar se realmente eles conseguiram ou não o resultado esperado. Então, esses valores aqui são os valores do mercado americano, né? Então, na verdade, a gente não consegue ter uma base desse valor aqui, mas geralmente a série A vai até mais ou menos, eu não posso dizer aqui, né, em termos de dinheiro, né, mas vai ali entre 2 milhões de reais para um pouquinho mais, tá? E também a gente pode ver aqui o exemplo, nesse caso aqui, quando eu peguei esses dados, né, o fundo Venture Capital, o fundo Benchmark aportou no Uber, né, nessa faixa aí de 2 milhões de dólares até 15 ou 20 milhões de dólares. E aí, na série A. Agora, vamos falar da série B. Como eu falei, na verdade, cada aporte, cada vez que um fundo de investimento aporta, ele tem que ter uma tese de investimento, né? Então, cada vez que você vai fazendo esses aportes, você vai verificando aquilo que foi prometido antes, a tese de investimento que foi feito antes, foi alcançada ou não foi alcançada. Por que foi alcançada e por que não foi alcançada? E em cima dessas métricas que foram sendo geradas, vão se gerando outras teses de investimentos para fazer com que capte ainda mais recursos através das rodadas posteriores de investimentos. Tá? Então, após a série B, o que significa a série B? Após uma startup se consolidar, uma série B de investimento pode trazer escala ao seu negócio. Então, você já conseguiu penetrar no mercado, você já passou o abismo, já passou o early adopter e você está entrando agora no mainstream do mercado, né? Então você precisa de mais dinheiro, é a série B que vai te fazer isso, né? Aqui você vai aprimorar os seus processos, contratar a área de venda e marketing, criação de novos departamentos, busca de novos mercados e mesmo adquirir outras empresas para agregar valor aos seus negócios. Então, esses são os propósitos de um investimento de série B. É um investimento de maior valor, né, com players maiores, com fundos de investimentos maiores, com fundos de investimentos com empresas que estão mais interessadas ainda no seu negócio, né, que quer ser parceiro, sócio do seu negócio, né, e eles vão estar acreditando na sua empresa num série B, num investimento série B. Os valores podem chegar a dezenas de milhões,
como, por exemplo, o fundo Axel aplicando 40 milhões de dólares no Angry Bird naquela época. E esses caras não foram muito felizes, né? Porque o Angry Bird depois ele caiu, né? E depois nunca mais subiu, não é verdade? Então existe isso aí. Já numa série C, as coisas agora começam a ficar é, muito mais sérias para a empresa, porque tudo, ela precisa ter feito tudo o que prometeu na série B e ainda ganha agora muito mais investimentos para adquirir novas empresas, lançar novos produtos no mercado internacional, acelerar o crescimento. Ele já vai partindo para a área já de um desenvolvimento dessa empresa num estágio muito maior, sair de um país e ir para o outro, né? E aqui entra os grandes players, os grandes fundos de investimentos, né? Então, aqui já começa a ser os investimentos na casa aí de centenas de milhões de dólares, né? E aí os private equity, que nós vamos ver, né, os fundos de hedge começam a entrar já aplicando o dinheiro em vocês. Como eu falei, esses fundos de investimentos, eles entram na sua empresa, comprando a sua empresa, obtendo com o objetivo de obter os lucros dessa sua entrada nessa empresa, né? Então, como os juros de bancos são muito baixos, então eles tentam entrar nas empresas nascentes, nas empresas que estão dando muito certo para obter retorno em cima disso, né? Então, grandes bancos tipo Morgan Stanley começam a entrar, né? E, enfim, são várias empresas aqui, fundos de investimentos que começam a entrar na sua empresa através dessa série C. Aqui é muito dinheiro, já começa a entrar na sua empresa e a sua empresa agora começa a ter não apenas as suas receitas, né, que já estão boas, consolidadas no mercado, mas também esses fundos, além das suas receitas normais, você vai ter mais ainda para poder expandir ainda mais o seu mercado. Mas aqui, nesse caso, o seu modelo de negócio, a sua empresa, o seu produto já precisa estar muito bem estabelecido para você conseguir receber essa série C de investimentos. Então, uma coisa que nós temos que fazer como empreendedores e como pessoas que querem fundar essas startups, nós temos que estudar bastante, obter o máximo de informação, né, antes de sentar junto com esses investidores, né, porque a gente vai estar admitindo novos sócios em troca desse share da sua empresa que você vai estar abrindo para essas pessoas. Então, a gente precisa fazer uma boa lição de casa, estudar bastante, saber como entrar nesses investimentos, né, para fazer com que a sua ideia vire uma realidade. Tá? Então, essa figura aqui ele demonstra, né, tudo isso que nós falamos numa figura só, né? Então é interessante, no começo você é o fundador, né? Você é esse cara aqui, ó, esse cinza escuro, né? Você tem uma ideia, né? Só que você tem 100% de nada, né? Nesse primeiro estágio, tudo aquilo que você tem é apenas uma ideia. Tá? Então você inicia a sua empresa e geralmente você chama os cofundadores junto com você, né? Então vamos supor que você e teu sócio inicial, né, entre com 50% cada um, né, 50% de capital, 50% das ações para cada um deles. Isso não significa que sempre será assim, tá? Geralmente o fundador fica com um pouco mais e os cofundadores ficam com uma fatia menor,
né? E aí os cofundadores, né, trabalham junto com você, só que quando você vai precisando ter uma, um capital a mais, você chama, por exemplo, o seu tio, né? O seu tio é esse roxinho, que ele ganha 5% das ações, né? E você deixa 20% naquilo que nós chamamos de é, um capital de opções, né? O que, que são essas opções? Depois você vai começar a distribuir essas opções para os seus funcionários que mais começarem a se destacar, né? Então, ao invés de você pagar um salário alto para os seus funcionários, você vai começar a distribuir esse capital em termos de opções, né? Para que você retenha esse material humano, os recursos humanos, que são talentos dentro da sua empresa, né, para dentro da sua empresa. Então você deixa já alocado aqui um valor para que você consiga distribuir depois. Tá? Então, nesse caso você tinha 50-50, mas aí você ficou com 37, teu sócio com 37,5, o seu tio com 5% e 20% aqui nas opções, né? E quando começa a entrar os investidores angels, né, você começa a perceber que no investimento semente, os investidores angel, vamos supor que aportou aqui 1 milhão a $200 mil até $1 milhão. Nesse caso aqui está falando de dólares, né, porque é o mercado americano, né? Vamos supor que os angels aqui no Brasil não aporta tudo isso, não. Aporta entre 50 mil, 80 mil, 100 mil, até mais ou menos 200 mil reais, né? E vamos supor que ele pegue aqui 16,7% da sua empresa. Então, antes você tinha 37,5%, agora você ficou com 31,2%. Né, o seu tio ficou com 4,2. Vocês estão vendo que aqui começa a diluir cada vez mais, né, o seu negócio. E aí entra os investidores de risco, né, os venture capital. Começa a entrar os early employees, como eu falei para vocês, né, eles começam você começa a distribuir também os debêntures conversíveis em ações, né, vamos assim dizer. Você começa a captar esses recursos humanos que começam a trabalhar dentro da sua empresa em troca de uma participação da empresa. Então você começa a distribuir aqui, né, esse share para essas empresas, para esses seus colaboradores iniciais, os tops, né, que você começa a reter, e aí então o seu share, que estava 50-50, começa a diminuir até o momento aqui que entra os investidores, os bancos de investimento, os fundos, né, os venture capitals, e aí você começa a diluir ainda mais. Então você começou com 50-50, mas agora você tem 17%. Mas olha só o que se transformou a sua empresa. Antes você era dono de nada, 100% de nada, mas agora você tem 17% de uma grande companhia, que nesse caso aqui está valendo aqui, só para título de exemplos, né, 52 bilhões de dólares. Então, você ter 17% de uma empresa que vale 52 bilhões de dólares, vale a pena até o ponto em que você vai fazer o IPO, né? Você ainda continua sendo dono da empresa, mas a sua valoração, o seu share vai diminuindo cada vez mais aqui, né?
Vocês percebem? Né? Mas é assim, exatamente dessa forma que funciona. A cada momento que você tem uma nova rodada de investimento, né, Série A, Série B, Série C, o teu share vai diminuindo de valor nominal em termos percentuais, mas ao mesmo tempo você vai ficando, a tua empresa vai valendo cada vez mais, porque se você, vamos supor que você tenha dado primeiro 15% da sua empresa a 2 milhões de reais de investimento. Então, nesse caso, pelo menos a valoração da sua empresa, vou fazer um cálculo simples aqui, você faz uma regra de 3, né? Se a tua empresa, né, você conseguiu vender 15% da sua empresa e captou 2 milhões de reais, então quanto seria a 100% da sua empresa? É assim que você faz, né? Então você faz 15% é igual a 2 milhões, 100% é igual a X, né? Então você vai ter 15% é igual a 2 milhões, 100% é igual a X. Então você vai multiplicar 2 milhões vezes 100 dividido por 15. Então nesse caso aqui, né, se você vendeu 15% da sua empresa a 2 milhões de reais, a tua empresa já está valendo 13 milhões de reais, tá vendo? Na segunda rodada, vamos supor que você venda 7,5% da sua empresa e capte também mais 2 milhões de reais. Tá? Mas aí você está percebendo que na segunda rodada você, ao invés de você vender 15%, você vendeu metade disso, 7,5%, e captou os mesmos 2 milhões de reais. Né? Por quê? Porque a empresa vale mais agora. Né? Então, agora ficou 7,5% igual a 2 milhões. Então, 100% igual a X. Né? Então, vai ser 2 milhões vezes 100 dividido por 7,5%. Né? Então, agora a sua empresa já está valendo os 26 milhões de reais. Vocês estão percebendo como cada vez mais que você trabalha, cada vez mais que você tem as rodadas de investimento, a sua empresa vai melhorando o valuation da empresa de acordo com o valor captado e de acordo com o share que você vende depois nas etapas seguintes dos investimentos, né? Das séries aqui dos investimentos, tá bom? Então é assim que funciona. Né? E qual que você prefere? Ser 100% de nada ou ter 17% de uma grande empresa? Né? Então é exatamente desta forma que acontece essas valorizações e as sucessivas etapas de investimentos que vão acontecendo. Só que a gente só falou, né, da parte boa do investimento, mas agora eu vou falar o relacionamento, o seu relacionamento aqui como uma empresa nascente com o Venture Capital, né, que são empresas e fundos gigantes. Como é que você vai fazer com isso? Né? Na verdade, essa relação é uma relação, é um casamento. Né? Então, todas as vezes que você vai entrar nesse casamento, você precisa estudar muito bem os prós e contras, você fazer esse casamento com o Venture Capital. Não significa que eu captei dinheiro, eu estou feliz, tudo vai ser mil maravilhas. Não vai ser, pessoal. Vocês vão ter que não apenas abrir mão do capital, vocês vão abrir mão do share da empresa e, por consequência, vocês vão diluir o poder de decisão da sua empresa, como também você vai chamar para dentro da sua empresa novos sócios através desses recursos. Vocês lembram que o Steve Jobs teve uma época
que ele foi mandado embora, que ele foi despedido da Apple, né? Ou seja, ele que criou a Apple e a Apple mesmo despediu ele. Por que aconteceu isso? Porque, na verdade, quando ele chamou esses novos sócios para fazer parte da empresa, da sociedade da empresa, né, ele foi perdendo o poder de decisão da empresa e o corpo diretivo da empresa, que agora é formada não apenas pelos sócios, mas os sócios fundadores, mas também pelos sócios investidores, começam a ter agora mais voz nas decisões e são eles que começam agora a tomar decisões juntamente com você. Então, isso é importante. Essa relação entre você continuar sendo o sócio fundador, juntamente com os novos sócios que vão entrar por meio desses investimentos, você precisa colocar muito na balança essas questões, né, entre você ter o sócio investidor ou não dentro da sua empresa. É claro que em termos de financiamento, em termos de expertise de gestão, esse pessoal vai trazer muitas coisas boas. Né? Mas por isso que eu sempre digo, né, é melhor esperar um pouco mais, caminhar um pouco mais com as suas próprias forças para você conseguir ter um bom resultado, um bom recurso entrando na sua empresa, né, através de boas sociedades. Né? Então, esses investidores institucionais, eles desempenham um papel fundamental para financiar a startup, fazendo com que esses cursos do mercado financeiro tradicional, do tipo banco, essas coisas sejam deixadas de lado, porque quando você pega empréstimo de banco, você contrai dívidas, né? E geralmente é um custo alto. Mas quando você vende os equities da sua empresa, você não incorre em débitos, você não incorre em dívidas, né? Mas sim você está distribuindo a sua empresa. Então, ao lado dos investidores anjos, fundos de VC, os fundos de VC são as principais fontes para financiamento. Então, a estrutura jurídica para formar os fundos são fundos mútuos de investimento em empresas emergentes, fundos de investimento em participações. São esses fundos que começam a investir. Né? Então, por exemplo, você tem lá o fundo de aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil, por exemplo. Né? Então, eles começam a juntar dinheiro entre eles mesmos e o fundo fala, pô, eu preciso ter um rendimento maior, eu já tenho um rendimento legal já na renda fixa, eu tenho um rendimento legal na renda variável, no mercado de ações, eu também agora quero arriscar ainda mais no mercado de startups. Então, eles destinam uma parte desses fundos para um capital de extremo risco, que é o Venture Capital. Então, as primeiras negociações, né, você vai buscar as primeiras aproximações, quando você faz essa primeira aproximação é cheio de dúvidas, né? E você precisa então entender tanto mutuamente, né? Tanto o fundo investidor como também os sócios fundadores precisam aprofundar quais são os potenciais de crescimento do empreendimento, como vai ser estruturado, qual é a tese de investimento, quais são os direitos e obrigações de cada um, quais informações devem ser mantidas em sigilo. Por exemplo, pode ser que você assine um documento de confidencialidade falando que enquanto você, nos 5 anos depois do seu desligamento da empresa, você não pode atuar no mesmo tipo de mercado que você estava atuando antes, quando você estava na empresa. Né? Isso aconteceu comigo. Eu estava na Tebit e aí eu me desliguei da sociedade como
Eu agora sou um investidor apenas, um sócio investidor, como um sócio fundador. A gente estava no negócio, mas eu me retirei, e aí então a gente tem que assinar um documento falando: nos próximos 5 anos eu não vou atuar no mesmo mercado, porque eu não vou ser competidor direto. Tá? Então tudo isso é celebrado através de acordos, né, nos quais vocês vão fazer esses termos todos, né? Então, esses acordos podem ser chamados de term sheet, que as folhas, né? Que são as cláusulas que estão dentro desse acordo, o MIO, né? MO, MRO, alguma coisa assim. Memorandum of Understanding ou Memorandum of Terms, né? MOT, ou Letter of Intent, né? Então são vários nomes que são dados nessa aproximação, né, das primeiras negociações, quando você está negociando a entrada desses VCs na sua empresa. Tá? E aí vem, né, os dilemas de investimento inicial. Você vai abrir mão da sua empresa, abrir mão do share da sua empresa, ou você vai captar a dívida no banco? Então, os empreendedores, nesse contexto de captação de recursos para o financiamento, da fase inicial do seu empreendimento, não dispõem de todas as condições para avaliar as melhores opções de receber os investimentos. Então, os contratos que formalizam os investimentos em fases iniciais têm assumido diversos formatos, variando entre instrumento de dívida, que são os débitos, que são as dívidas de banco, até as opções de conversão simples, em que você capta o dinheiro, né, nesses investidores, e esses investidores têm a opção de converter as ações nos valores que eles investiram. Tá certo? Então, dentre os mais utilizados, dentre os tipos mais utilizados de conversão simples, né, tem o mútuo debenture conversível em participação societária, ou seja, você lança aqui um documento chamado debenture conversível em participação societária, em que, teoricamente, se você conseguir ter esses... se você conseguir atingir essas etapas de investimentos traçados na tese de investimento, então você vai converter esses debentures, que são mais ou menos uma dívida da empresa, né, em participação societária. Ou então, se você não conseguir, a sua dívida, geralmente eles liquidam esses debentures a um valor extremamente baixo, né? Por exemplo, R$1 a cada ação, alguma coisa assim, para que, ou 1 centavo a cada ação, né? De forma que a empresa, ao ser liquidada, ele não deva nada a ninguém. Tá? Ou então, as opções de compra de participação societária. É assim que funciona. Então, você ganha o recurso, mas, por outro lado, você fica com um documento em que você compromete a transformar esses recursos em ações. Mas, na verdade, ele já, quando você recebe esses recursos, você já faz um aditivo no seu contrato social, e nesse contrato social já fala que esses novos fundos fazem parte do seu do corpo de acionistas da empresa. O ingresso do investidor na empresa nascente, a construção de acordos de acionistas. Então, quando esses venture capital entra dentro da sua empresa, então você faz esse acordo de acionistas. Você faz uma due diligence. O que significa due diligence? Você vai verificar todo o aspecto financeiro da sua empresa, a saúde financeira da sua empresa e a due diligence jurídica também. Toda a parte jurídica da sua empresa, para verificar se há alguma pendência, tanto financeira quanto jurídica, da sua empresa.
né? Eles vão investigar tudo, né? Eles vão pedir os seus dados, vão para o contador, vai verificar, vão fazer a contabilidade também deles, eles vão verificar todos os aspectos financeiros e jurídicos, tanto da empresa como também das pessoas físicas que estão ligadas às empresas, para ver se não há nenhum tipo de pendência, né? E então, essa due diligence faz uma varredura completa e detalhada da sua empresa até o momento em que o VC fala, não, beleza, vocês passaram pela essa due diligence e aí nós vamos fazer então esse Memorandum of Understanding, né? Ou então nós vamos fazer esse documento em que a gente vai estabelecer todas as regras de compra e de venda das ações. Ali eles vão estabelecer quem tem prioridade nas vendas, quem é que vai comprar primeiro, quando o Venture Capital quiser vender as suas ações, todos vão ter que vender juntos, o tag along. São vários termos que eles vão definir nesse Memorandum of Understanding, nesse memorial de entendimento, em que eles vão definir toda o tipo de entrada e o tipo de investimento e desinvestimento na hora da saída, para não ter problema na hora do seu desenvolvimento. Então, por essa razão, a elaboração do acordo de acionistas serve como principal instrumento para definir a relação entre investidores e empreendedores no contexto de tomar decisão, bem como já condicionar quais serão as hipóteses de saída do investidor na fase do desinvestimento de VC. Tá? Então, nesses acordos são estabelecidas todas essas estratégias já. E, finalmente, quando você tem a estratégia de saída, é ali onde você vai ganhar dinheiro. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da venda de empresas no país. Né? Que você viu como você começou com uma ideia pequenininha no início, né? E aí tiveram várias rodadas de investimentos, o seu negócio foi validando, foi crescendo, foi ficando bastante robusto, e os venture capitals entram, né? Os capitalistas de risco entram no seu negócio, mas eles entram já visando um horizonte para a venda da sua empresa. E quando eles venderem, você precisa também vender junto, senão eles não vão conseguir vender tudo. Né? Ou então você pode negociar uma venda dessa parte dos capitalistas de risco, né? E também ficar com uma parte, mas tudo isso é desenvolvido lá no inicial. Então, uma dica que eu dou é que vocês, infelizmente, nós não temos recursos para passar no corpo de advogado, numa assessoria de advogado, que fala, olha, não é bom você... Vamos colocar as suas cláusulas também, umas cláusulas que protejam os acionistas proprietários, né? Os empreendedores iniciais, empreendedores proprietários. Né? Então, infelizmente, muitos empreendedores, na ânsia de obter recursos, eles não conseguem enxergar até o final no desinvestimento, né? Em que a partir do desinvestimento é que vai começar a ter um retorno muito bom, até chegar no seu IPO, inclusive. Né? Então, muitas vezes quando se chega no IPO, os empreendedores iniciais já estão fora do mercado, porque no memorando de entendimento, né, já se deu ali a saída dos investidores iniciais. Né? Então, acaba ficando assim. Então, nós temos que ter, na minha opinião, depois dessas experiências que nós já tivemos, é necessário passar por um corpo jurídico da empresa para que, antes de você assinar qualquer Memorandum of Understanding, você consiga ter essa visão no todo. Né? Mas quando você chega nesse desinvestimento é legal, porque aí você vai receber o dinheiro, né, do valor que vale o seu share na empresa, para
o seu próprio como o seu próprio dinheiro, tá? Então é aí que você vai realmente ganhar em cima, além dos se você for o proprietário, o empreendedor proprietário, você vai estar ganhando o seu salário normal, mas você vai ganhar realmente o seu dinheiro de tudo que você investiu na hora que os VCs também fizerem o seu desinvestimento, e você também vai recuperar esse dinheiro do investimento que você fez juntamente com o VC. Tá? Então, dentre as hipóteses saídas tradicionais do investidor em startup, né, nós temos aqui a venda, a oferta pública de aquisições de ações, ou seja, o IPO, pode ser uma venda da participação a compradores estratégicos. Vamos supor que a sua empresa seja muito estratégica com uma outra empresa maior. Vamos supor que a sua empresa seja uma empresa muito atrativa para a Monsanto. Então, a Monsanto quer comprar a sua empresa, então você vai vender a sua empresa para a Monsanto, a venda secundária, recompra de ações e vendas de ativos da empresa, ou o investidor no país só viabilizará a sua saída a partir de alguns desses tipos aqui de desinvestimento. Tá? Geralmente, os investidores capitalistas, eles vendem a empresa a outras empresas ainda maiores que querem ter o ativo dentro do seu portfólio de empresas. Então, finalmente aqui, né, analisando novamente, vocês viram que o caminho é extremamente árduo, né, para você receber um investimento, permanecer no mercado, continuar recebendo os aportes seguintes até você triunfar, né, tanto em IPO como em desinvestimento, né, começar um negócio novo até chegar aqui numa startup, já numa empresa já muito bem consolidada no mercado. São todos esses caminhos que serão necessários seguir para que você atinja o seu estágio finalmente de sucesso na sua empresa. Então, a partir desse vídeo aqui, eu gostaria que ficasse um pouco mais claro como é que funciona esse mercado de investimentos, né? E eu vou deixar na descrição, né, todos os sites aí que foram usados para que vocês possam ter uma ideia de como é que funciona todo esse aparato de investimento, tá bom? Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo.